por aqui, ó. Mínimo múltiplo comum de números naturais, né? Nós temos um exemplo aqui, entre 60 e 120. O que a gente faz? Vamos efetuar a fatoração, né? No caso, simultânea. Essa é a matéria aí do 6º ano, não pode esquecer, ok? E vamos lá. Você põe aqui o 2 e vamos dividir. 60 dividido por 2, 30. 120 por 2, 60. Dividido por 2 de novo, porque a gente tem números pares ali, né? Então você tem 30 dividido por 2, 15. 60 dividido por 2, a gente tem 30. Depois a gente divide por 2 novamente. Aqui é 15 e aqui também é 15. Depois a gente pode dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5 e 15 dividido por 3 dá 5. Logo, a gente vai ter o 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 5 dividido por 5 também dá 1. Então, a gente fecha aqui a conta quando dá 1. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, a gente pode ver que o mínimo múltiplo comum entre 60 e 120, neste caso, é 120, ok? Então, no caso, quando a gente efetuar o mínimo múltiplo comum dos monômios, né? Ou no caso de monômios, a gente vai fazer a mesma coisa, ok? Se a gente pegar o 40 e fatorar o 40, dividido por 2, a gente tem 20. Dividido por 2, a gente tem 10. Por 2 tem 5 e por 5 a gente tem 1. Colocando isso em forma de expoente, a gente vai ter 2 elevado ao cubo vezes 5. O que a gente faz agora? A gente vai fatorar o 60. O que a gente tem? 60 e bora fatorar. Dividido por 2 dá 30. Dividido por 2 dá 15. Dividido por 3 dá 5. Dividido por 5 dá 1. Colocando em forma de expoente também, a gente vai ter 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Passando a limpo, veja bem, do 40 temos 2 elevado ao cubo vezes 5, e do 60 nós temos 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. Depois, a gente vai ter o x ao quadrado. Depois a gente tem o y, que é o y ao cubo, o y ao quadrado. Depois a gente vai ter o z. E como fazer o MMC de monômios? Veja bem, entre esses dois caras que é comum, quem é o cara de maior expoente? Com certeza, a gente vai ter o 2 elevado ao cubo. Entre esses dois 5, qualquer um deles, tanto faz, ok? Entre esse x ao quadrado e esse x, quem é que tem o maior expoente? Com certeza é o x ao quadrado. Entre o y ao cubo e o y ao quadrado, quem é que tem o maior expoente? Exatamente, a gente tem o y ao cubo. E como é MMC, o z também vai incluir, mesmo que não tenha ninguém que venha estar no outro cara de cima, no caso, o cara do 40 ali, ok? Então, passando a limpo, a gente tem que o nosso MMC entre esse valor aqui e esse aqui vai ser 2 ao cubo vezes, no caso, assim, não posso esquecer, o 3 também está incluído, né? Assim como o z também está. Então, vezes 3, vezes 5, vezes, neste caso, a gente tem o x ao quadrado, ok? Depois, y ao cubo, que sem espaço, né? Depois, o z. Logo, você tem 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5 é 120. O quê? X
ao quadrado, depois y ao cubo, depois o z. Tá feito aí. Professor, me explica, por favor, detalhadamente, como é que faz o MMC? O que o senhor fez? Ó, primeiro eu fatorei ambos os valores e achei, né, as suas fatorações, que no caso do 40 é 2 ao cubo vezes 5, e no caso do 60 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Tá aqui. Depois peguei suas respectivas letras e juntei. Aí eu olhei. Entre esses dois caras que se compreendem, o de maior expoente é 2 ao cubo, né? Aí coloquei aqui. E depois, o 3 não tem, mesmo assim ele entra, porque é MMC, é uma regra, ok? É o mínimo múltiplo comum. Depois você tem, entre esses dois caras 5, ambos os expoentes são iguais, então permanece o 5. Se tivesse um expoente maior, era o cara de maior expoente. Depois, entre x ao quadrado e x, entrou o x ao quadrado, porque x ao quadrado é o maior expoente. Entre y ao cubo e y ao quadrado, y ao cubo entrou ali. Depois, você tem o z. Aí eu fiz o cálculo e achei 120 e só juntei as letras. Entendeu? Compreendeu? Não perde o foco não. Vem comigo, hein? Vamos lá. E temos alguns exemplos aqui, ó. Você tem 18x ao quadrado e 24x elevado à sétima potência. Bom, primeiro vamos fatorar os valores, né? No caso, 18. Fatorando, a gente tem dividido por 2, dá 9. Dividido por 3, dá 3. Dividido por 3, dá 1. Então, você tem 2 vezes 3 ao quadrado. Depois do 24, vamos fatorar o 24. Você tem dividido por 2, dá 12. Dividido por 2, dá 6. Dividido por 2, dá 3. E dividido por 3, dá 1. Então, você tem 2 elevado ao cubo vezes 3. Se você fizer uma comparação entre esse valor aqui e esse aqui, o que tem maior expoente é o 2 elevado ao cubo. Então, já podemos colocar a resposta. 2 elevado ao cubo. Entre 3 elevado a 1 expoente e 3 ao quadrado, o maior expoente é 3 elevado ao quadrado. E entre esse x ao quadrado e x à sétima, o de maior expoente é x à sétima. Então, você vai ter 2 ao cubo, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, você tem 8 vezes 3 vezes 3, 9. E você vai ter lá x elevado à sétima. 8 vezes 9, 72. O quê? X elevado à sétima potência. E nós encontramos aí a nossa resposta, tá certo? Tá feito aí. Bora! Você tem aqui, ó, uma colinha, né, que você tem do 6. Na verdade, você vai ter o 6 fatorado. 6 dividido por 2, 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, você tem 2 vezes 3. Em relação ao 9, a gente também tem uma colinha aqui. Você tem o 9. Dividido por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Então, você tem 3 elevado ao quadrado ali, né? Se você fizer uma comparação entre esses dois valores aqui, você vai ter o 2, né, como resposta já. Mesmo que não tenha 2 aqui na base, né, de um expoente qualquer, você vai ter ali como resposta. Entre esse 3 elevado a 1 e 3 elevado ao quadrado, vai ser 3 elevado ao quadrado. Agora vamos comparar. Entre esse a ao quadrado e o a ao cubo, então você vai ter a elevado ao cubo. Entre esse b elevado a 1 e b elevado ao quadrado, vai ser b elevado ao quadrado. E entre esses dois c, vai ser o próprio c, porque nenhum dos dois tem expoente maior que um dos dois. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 2 é 18. Então, aqui eu vou ter 18. O que? A elevado ao cubo, b elevado ao quadrado e c ali na nossa resposta. Agora você tem 12xy, 15x ao cubo y ao quadrado
e 18z ao quadrado. O que a gente faz? Vamos fatorar. O 12 primeiro, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então você tem 2 elevado ao quadrado vezes 3. Está aí a primeira resposta. Pegando o 15 e fatorando, a gente vai ter 15, e bora fatorar, dividido por 3, 5, dividido por 5 dá 1. Então você tem 3 vezes 5. E o 18? 18 a gente fatora, dividido por 2 dá 9, dividido por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então você tem 2 vezes 3 ao quadrado. Então olha só, comparando essas três situações aqui, ó, três situações que nós temos aqui, o que a gente tem? O 2 ao quadrado, que é o maior expoente, 2 elevado ao quadrado, vezes esse 3 com esse 3 com esse 3, o 3 ao quadrado é maior. Então, 3 ao quadrado vezes 5. Entre os caras x, ó, x ao cubo, você tem o x ao cubo como maior expoente ali. Entre esse cara y, aquele y ao quadrado ali, o que tem maior expoente é o y ao quadrado, guerreiro. E o z, como não tem como fazer com ninguém, a gente só vai repetir ele, porque a gente está fazendo o nosso MMC, ok? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, vezes 5. Você tem 4 vezes 9, você vai ter 36 vezes 5. 36 vezes 5 vai ser 180. E o que a gente vai fazer? A gente vai repetir x ao cubo, depois y ao quadrado, depois z elevado ao quadrado e achamos aí a nossa resposta, que é 180, x ao cubo, y ao quadrado, z ao quadrado. Compreendeu? Entendeu? Não desiste não, vem comigo. Mínimo múltiplo comum de polinômios. Olha só, você tem o MMC de 3x mais 3 e 5x mais 5. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos fatorar. Você tem 3x, desse cara aqui, né? X mais 1. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. E do 5x, coloca o 5 para fora, fica x mais 1. Observa que você tem o mesmo valor em ambas as situações. Então, o que a gente faz? A gente repete. Você tem 3 vezes 5, né? E pega o comum, que é x mais 1. 3 vezes 5 é 15, no caso, x mais 1. Ou seja, você fatora, depois faz a comparação da mesma forma que eu fiz lá no monômio, sempre procurando o cara de maior expoente, né? No caso, não teve aqui nessa situação. Observa uma outra situação. MMC entre 7x menos 7 e x ao quadrado menos 2x mais 1. O que a gente faz? Vamos abrir. 7x menos 5, que é desse cara aqui. E você tem ali diferenças de quadrado. Você tem x menos 1 ao quadrado, né? Produto notável aí, se você não lembra, vai lá na playlist do 8º ano. Então fica 7. Entre esse cara e esse aqui, esse tem maior expoente. O que a gente faz? X menos 1 elevado ao quadrado, que é aí essa resposta, sempre procurando o que tem maior expoente e o comum e não o comum a gente junta, ok? Entendeu? Compreendeu? Então vem comigo. E nós temos alguns outros exemplos aí. Veja bem, o MMC entre x menos y e x ao quadrado menos y ao quadrado. Nesse caso aqui, o x menos y não dá para fazer nada, então permanece do jeito que está. Só que o x ao quadrado menos y ao quadrado vai ser, na verdade, x menos y e x mais y, ok? Nesse caso aí que você vai ter. Então, o comum entre os dois vai ser x menos y. E o não comum, e não tem ninguém para a gente comparar expoente, porque quando tem expoente, a gente tem que pegar o que tem maior valor. Então, você tem essa resposta aqui, né? X menos y e x mais y aí na questão. Na letra B, a gente tem
x² menos 2x mais 1. Aqui você tem, no caso, um produto notável de x menos 1 elevado ao quadrado. Observa que você tem também, do outro lado, o mesmo cara, só que elevado ao cubo. Aí surge a pergunta, quem é que possui o maior expoente? Com certeza é o x menos 1 elevado ao cubo, né? Então a gente vai considerar o cara que tem maior expoente ali. Mas, professor, não tem que fazer o cálculo primeiro para depois... Não, MMC você vai comparar expoentes sempre, tá bom? Se for, no caso, letra, você compara a letra. Se for número, vai ser número e assim por diante. Observe esse MMC aqui na letra C. Você tem x elevado à quinta mais x elevado à sétima, x elevado à sétima mais x elevado à nona. Então você tem desse aqui, ó, colocando x à quinta por lado de fora, vai ficar, no caso, 1, né? Não posso esquecer do 1, mais x ao quadrado, né? Porque, ó, multiplicação, no caso de mesma base, a gente soma o expoente. 5 mais 2, 7. Então você tem x à quinta vezes 1 mais x ao quadrado. Professor, é obrigado sempre fatorar? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Aqui você tem o menor expoente, que é o 7, ficando 1 mais x elevado ao quadrado. Olha como é que igualou, olha que bonitinho. E mesmo que não tivesse que igualar, você simplesmente também colocaria lá no seu MMC. Entre x à quinta e x elevado à sétima, o maior é x elevado à sétima, o maior expoente. E ambas situações são iguais, né? Então posso incluir um dos dois. Você vai ter 1 mais x ao quadrado, como MMC. Mas, professor, e se aqui tivesse menos e ali fosse mais? Aí você ia colocar os dois aqui, ok? E se esse aqui tivesse 3 e esse não tivesse nada? Eu ia considerar o cara com 3. Sempre o maior expoente. Compreendeu? Entendeu? Então não perde o foco não. Vem comigo. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não esquece de dar o like, convidar os seus amigos para participar e também se inscrever. Neste ano a gente está com uma campanha de você convidar mais 5 amigos para estar se inscrevendo e conhecendo as aulas do canal, ok? Um grande abraço e valeu!